Nesse vídeo vamos falar sobre lesões que aparecem na glândula submandibular. Eu sou o Dr. Jonas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço. Estou voltando aqui dos atendimentos em Quixeramobim. Uma vez por mês eu atendo nessas cidades aqui próximo de Fortaleza e comento sobre alguns dos casos que eu atendi nessa viagem ou na semana. Essa semana eu atendi uma paciente que veio para mim com um nódulo da glândula submandibular. Então, a glândula submandibular, nós temos duas grandes glândulas salivares. Uma delas é a glândula parótida, que fica nessa região próxima aqui da orelha, do ângulo da mandíbula, e a outra é a glândula submandibular. Como o próprio nome já diz, ela fica aqui abaixo da mandíbula, Nós temos uma de cada lado. E essas glândulas são glândulas salivares, são elas que produzem a saliva, que é bastante importante na nossa mastigação e na deglutição, fazem parte do sistema digestório. A glândula submandibular, seja a glândula salivar, tanto a parótida como a submandibular, elas podem ser acometidas por lesões, por nódulos que aparecem, que na maioria dos casos nós não sabemos a causa. Essas lesões elas não são comuns, são problemas mais raros. E na glândula parótida, que é essa daqui, 80% das lesões que aparecem são benignas. Na submandibular, não é tão comum ter lesão e cerca de metade das lesões são benignas, ou seja, a outra metade é câncer. Então, sempre que aparece um nódulo nessa glândula, a gente precisa ficar mais atento. Essa paciente é uma paciente de 50 e poucos anos que veio para mim com um nódulo que ela percebeu que surgiu logo após um episódio de gripe. Ela até pensava que era uma íngua, um linfonodo reacional, mas como ele não melhorou, ela procurou ajuda, fez um exame de ultrassom, procurou um cabeça e pescoço, fez o exame de punção e o médico, assim que viu o resultado da punção, indicou a cirurgia. A paciente achou estranho porque ela já tinha aquilo há vários meses, não ficou satisfeita com essa indicação de cirurgia e me procurou para uma segunda opinião. Então, ao ver os exames, examinar a paciente, a gente observa que a lesão tem 50% de chance de ser maligno e 50% de chance de ser benigno. Só que nessa paciente, o nódulo identificado era uma lesão mista, era uma lesão que tinha uma pequena quantidade de sólido e uma grande quantidade de líquido, formando provavelmente um cisto salivar, já que é uma glândula salivar. Na punção, o médico que fez o exame de punção, inclusive, esvaziou parte desse líquido e o material, o resultado final dessa biópsia, dessa punção, veio o cisto salivar. Então, por ser um cisto salivar, uma lesão benigna e não está crescendo, a paciente com o pescoço magro, fácil de examinar, essa paciente, ao invés de ir logo de cara para a cirurgia, ela optamos juntos por acompanhar inicialmente, reavaliar de 3 em 3 meses para ver se essa lesão está crescendo ou não, se ela regride, porque não parece, em um primeiro momento, uma lesão maligna. Ao exame de Doppler, olhando a vascularização do nódulo, a gente viu que não tinha nenhuma vascularização, não era nada sólido ali dentro, tá? Mas existem tumores da submandibular que eles podem ser malignos. Então, o principal sintoma dessas lesões é um caroço duro que aparece nessa região e quando surge a lesão, o principal exame é o exame de ultrassom para avaliar melhor a lesão, o exame de punção, fazer uma biópsia. Em alguns casos, o problema todo pode ser o que a gente chama de cialolitíase, formar um cálculo, uma pedra dentro da glândula submandibular. Como o duto dessa glândula ele desemboca embaixo da língua, às vezes o cálculo, a pedrinha que se forma, ela pode obstruir em algum local desse trajeto e a glândula, por conta de estar obstruída, ela começa a inchar e o paciente sente muita dor nessa região. Esse inchaço, esse acúmulo de saliva na glândula inchada pode acabar infeccionando, causando cialadenite, que aí quanto mais inflamado, quanto mais infeccionado, maior a necessidade de tratamentos, que inicialmente é com medicamentos, mas caso esses cálculos fiquem se formando, o tratamento é uma cirurgia para remover a glândula submandibular, tá? Então, esses são alguns dos problemas dessa glândula. O câncer da glândula submandibular, o tipo mais comum é um tipo de tumor raro chamado de carcinoma adenoide cístico. Esse tipo de tumor ele é mais agressivo do que os outros tumores da região da cabeça e pescoço, porque ele tem um forte componente de extensão perineural, invasão perineural. Ele consegue se grudar em nervos e seguir todo o trajeto do nervo. Então, um tumor que começa nessa região, se ele pega, por exemplo, o nervo lingual ou o nervo hipoglosso, ele pode seguir esse nervo invadindo ao redor do nervo até chegar na base do crânio, quer dizer, uma lesão que começa aqui e vai bater lá próximo do cérebro. Então é uma lesão que a gente precisa tomar cuidado quando suspeita, mas nessa paciente tudo indica que é benigno e ela vai só acompanhar. Então cada caso é um caso,
é importante você procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, pois é o médico que trata desse tipo de problema. Às vezes o paciente não conhece essa especialidade, vai a um médico, um clínico generalista, às vezes vai a um dentista, às vezes pode parar até no otorrino. Mas todos esses especialistas, eles não operam submandibular. Quem opera é o cirurgião de cabeça e pescoço. Então eu recomendo que realmente, se você tem esse tipo de problema, procure quem tem experiência, que é o cirurgião de cabeça e pescoço, tá? A cirurgia é o principal tratamento dessas lesões, tanto malignas como benignas. A cirurgia envolve um corte no pescoço próximo da glândula, abaixo da mandíbula. É uma cicatriz que geralmente fica bem imperceptível, à medida que o tempo passa, ela fica bem escondida nessas nossas dobras que nós temos no pescoço. E as principais possíveis complicações dessa cirurgia, como passa muito próximo de alguns nervos dessa região, esses nervos eles podem ser danificados. Então, um desses nervos é o nervo marginal da mandíbula, que vem para o lábio inferior e faz esse movimento do lábio. Então, caso esse nervo seja manipulado, a pessoa pode ficar com a boca torta. Outro nervo é o nervo hipoglosso, que dá a movimentação da língua, também pode ser danificado, e aí o paciente vai ter uma paralisia da hemilíngua, da língua na metade acometida, né? E o outro nervo é o nervo lingual, o nervo que dá a sensibilidade e o sabor da língua. Então são esses 3 possíveis nervos que estão ali próximos da glândula submandibular. Os pacientes que operam problema no início, o risco de ter essa complicação desses nervos é baixo. Pacientes que têm vários episódios de inflamação da glândula, quanto mais episódios de inflamação, maior a chance, maior o risco de ter lesão, porque fica tudo grudado, fica tudo inflamado após cada episódio desse. Então, caso o seu problema seja dessa inflamação, né, de cialoadenite, do cálculo inflamando várias vezes, talvez não seja uma boa estratégia ficar adiando a cirurgia, porque a cirurgia pode se tornar mais difícil. Quando é um caso de câncer, além de remover a glândula, nós removemos também os linfonodos próximos ali no nível 1B, no nível 2A, que são os linfonodos ali daquela região, que é o que a gente chama de esvaziamento cervical. Faz pelo menos um esvaziamento local para estadiar melhor o câncer, para saber se ele já saiu da glândula e foi para os linfonodos. Ok? Era isso que eu tinha para falar, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Valeu!